Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, o Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, sessão do dia 12 de abril de 2023. O único processo de pauta é o processo de número 41.16.837. Trata-se de recurso misto, portanto, recurso ordinário e recurso de ofício, em que a autuada é a Companhia Piratininga de Força e Luz. Eu sou o relator desse processo. A patrona está presente para realizar a sustentação oral. Eu, antes, então, vou ler as acusações e fazer um breve relatório do caso, e depois eu abro, então, a palavra para a patrona. São duas acusações fiscais. A primeira é de acreditar-se devidamente do ICMS, no montante de R$1.100.000, no período de janeiro a novembro, janeiro de 2013 e a novembro de 2017, conforme especificado no demonstrativo anexo 1, mediante escrituração em seu registro de entradas e notas fiscais emitidas a título de apropriação de crédito pela aquisição de bens integrados ao ativo imobilizado, CFOP 1604, por escriturar no controle de crédito de ativo imobilizado, no controle de crédito CMS do ativo imobilizado, o CIAP, bens genéricos de seu próprio uso ou consumo, que não compõem o produto final, energia elétrica, e não compõem o imobilizado envolvido diretamente com a atividade de distribuição de energia elétrica, apenas empregados na proteção e segurança da rede de energia elétrica em atividades de expansão, manutenção, como ferramentas, ou ainda em atividades que não se confundem com fornecimento de energia elétrica para iluminação, energia elétrica, ou para iluminação pública, serviço esse sob competência do Poder Público Municipal, prestado ainda que de maneira indireta sob o regime de concessão ou permissão, em obediência ao artigo 30, inciso 5 da Constituição Federal, não alcançando, portanto, pelo campo de incidência do ICMS, de modo que os bens empregados nesse serviço são alheios à atividade de estabelecimento, que é a distribuição de energia elétrica, e o imposto suportado, quando da sua aquisição, não se legitima para fins de aplicação do princípio da não cumulatividade. Essa infração está relacionada às ativações de bens ocorridas em 2013 e respectivas parcelas. O memorial descritivo do trabalho fiscal é parte integrante desse lançamento e pormenoriza o procedimento fiscal. E a segunda acusação também é de crédito indevido, no montante de R$1.500, no período de março de 2013 a outubro de 2017, conforme especificado no demonstrativo anexo 3, mediante escrituração em seu registro de entradas de notas fiscais emitidas a título de apropriação de crédito pela aquisição de bens integrados ao ativo imobilizado, por escriturar no controle de crédito ICMS do CIAP, os valores a título de imposto sobre o diferencial de alíquota que superam os correspondentes legítimos. Bom, aqui são duas acusações. A primeira delas é o caso aí meio geral que a gente tem analisado. A própria semana passada a gente julgou o processo nesse sentido, que vários ativos imobilizados, no entendimento do fisco, não geraria o direito de crédito ICMS, porque a atividade na qual foram empregados, seja porque não se sujeita ao ICMS, seja porque é utilizado como material de uso e consumo nessa atividade, na atividade do contribuinte. Há uma particularidade com relação a isso, que parte, obviamente, há uma alegação de decadência, de parte desse crédito, E uma particularidade é que o contribuinte pagou, ele entendeu lá que alguns ativos, alguns produtos realmente não gerariam crédito, então ele especificamente com relação a esses ativos, ele pagou aí relativo, a alguns materiais, que segundo o seu entendimento da decadência, não teriam sido alcançados pela decadência, Então, parte desses meus produtos teriam, no entendimento da autuada, teria sido alcançados, pela decadência. Então, são uns 5 ou 6 produtos que estão nessa situação.
né? Então, os demais são alguns materiais para iluminação pública, para manutenção de rede, para segurança, transporte e tudo mais. E o item 2, né? No item 2, a glosa do crédito está se dando sobre o ICMS, né? As operações de entrada foram operações interestaduais, né? O contribuinte está se creditando também de ICMS relativo ao diferencial de alíquota, né? E o fisco entende que aqueles materiais já internamente tem uma alíquota de 12%, né? Então não haveria direito de crédito, ou seja, porque o contribuinte supostamente se recolheu ou não, né? Essa questão não está nos autos, mas o fato é que ele deve ter recolhido na entrada de FAO, né? Sobre 18%, e se creditou dessa parcela de 12 para 18. O fisco entendeu que essa parcela é indevida porque esses materiais internamente já têm a alíquota reduzida, né? Então, esse é o cenário, né, que está colocado. Eu convido, então, a doutora Júlia Vieira Gomes, a patrona da empresa, para realizar a sustentação oral. Doutora Júlia, fique à vontade, só tem 15 minutos. Bom dia, só conferir, meu microfone tá ligado, né? Bom dia, né? Bom dia a todos. De fato, na semana passada, né, nós estivemos aqui conversando sobre esse mesmo assunto, debatendo, de fato, foi um debate rico, que eu entendo que não há necessidade da gente ficar voltando exatamente nos mesmos pontos, sobretudo porque, de fato, a gente já discutiu na semana passada, e mais do que isso, né, já houve, inclusive, uma primeira sustentação oral nesse caso, antes da baixa dos autos em diligência. Então, para não me alongar muito, né, e na verdade, já fazendo, aproveitando, né, da rica discussão que a gente teve na semana passada, na sessão do dia 5, eu gostaria aqui de aproveitar essa discussão que foi apresentada e trazer alguns pontos para enriquecer novamente o debate a respeito da questão especificamente sobre a possibilidade do creditamento dos bens empregados na iluminação pública. O primeiro ponto que eu gostaria de tratar aqui diz respeito, né, à fundamentação adotada pelo auditor fiscal no auto de infração, né, e já relatado pelo senhor Samuel Magro, para a glosa fiscal em relação ao creditamento dos bens empregados no serviço de iluminação pública. E segundo fundamentado pelo auditor fiscal, o serviço de iluminação pública não é sujeito à incidência do imposto estadual. Isso está no relato da infração, né, que acompanha o auto de infração. E ele complementa, por esse motivo, por não haver a incidência do imposto estadual sobre o serviço de iluminação pública, a aquisição dos insumos destinados à consecução de prestações relativas a esse serviço não logram direito ao crédito do imposto, o que decorre do próprio princípio da não cumulatividade do ICMS. E na sessão, né, da semana passada, do dia 5, em relação ao auto de infração que estava lá em discussão, né, foi mantida a glosa fiscal em relação à aquisição dos bens destinados à iluminação pública, sob o fundamento de que, a despeito de se reconhecer que a tarifa B4B, que remunera o serviço de iluminação pública para a distribuidora de energia elétrica, né, no caso, a recorrente, apesar de se reconhecer que essa tarifa ela é tributada pelo ICMS, ou seja, afastando, né, a fundamentação fiscal no sentido de que esses serviços seriam remunerados pela COSIP, então, de competência municipal, ainda assim o crédito do ICMS não seria autorizado, né, nessa hipótese, pois essa tarifa, no caso a B4B, não é composta apenas de custos essenciais para a atividade da companhia, mas de outras grandezas que também impactam essa modicidade das tarifas estabelecida pela ANEEL. E fazendo um paralelo, inclusive com o exemplo, né, que foi tratado aqui na sessão anterior,
no sentido de que essa tarifa, né, seria, no caso, o valor da mercadoria, o valor da energia elétrica, e como um produto qualquer, né, não poderia dar direito ao crédito a quaisquer componentes desse preço, do preço da mercadoria, eu gostaria aqui de chamar a atenção que a companhia também não se acredita de qualquer item que compõe a tarifa B4B, que faz aí a remuneração do serviço de iluminação pública. E primeiro, né, eu gostaria aqui de abrir um parêntese de que, diferentemente de uma atividade produtiva qualquer, a companhia não pode, né, essa tarifa, ela não é imputada livremente pela distribuidora de energia elétrica, assim como um valor da mercadoria. São estabelecidos alguns custos mínimos pela ANEEL para a composição dessa tarifa de energia elétrica, o que por si só, né, já demonstra a essencialidade desses valores que compõem a tarifa B4B. Então, fazendo, né, um paralelo com uma atividade produtiva qualquer, cujo contribuinte define o preço da sua mercadoria, o valor da sua mercadoria, considerando todos os custos e despesas que ele dispõe na atividade produtiva, essa tarifa B4B já considera valores mínimos e essenciais dispostos pela ANEEL para composição do preço da prestação do serviço de iluminação pública. Então, ainda que a empresa, né, ainda que a gente parta do pressuposto de que a tarifa B4B engloba não apenas os custos essenciais para a companhia, mas demais grandezas, né? Isso não afasta a aplicação aqui do artigo 20 da Lei Candir de possibilidade de creditamento dos bens diretamente empregados na atividade produtiva do contribuinte, no caso da distribuidora de energia elétrica, considerando o fato de que a atividade da companhia é remunerada, cuja atividade, no caso, sofre a incidência do ICMS, pois é remunerada pela tarifa B4B, que é tributada pelo imposto estadual. No caso aqui, a minha proposta é afastar a argumentação fazendária no sentido de que o serviço de iluminação pública não está sujeito à incidência do ICMS. E esse ponto, na última sessão, foi frontalmente afastado, no sentido de que, sim, de fato, a empresa não é remunerada pela COSIP, né? A premissa de que a remuneração é feita por meio do imposto, por meio do tributo estadual, por meio da COSIP, de competência estadual, e, portanto, não gera direito ao crédito ICMS, essa premissa foi afastada na última sessão, eis que reconhecido, né, que, no caso, a empresa é remunerada pela tarifa B4B pelos municípios, cuja tarifa está sujeita à incidência do ICMS, fazendo, portanto, não havendo aqui nenhuma distinção de aplicabilidade do artigo 20 da Lei Candir para fins de creditamento do ICMS. E aí eu gostaria, né, na última sessão também eu trouxe que essa quinta Câmara já analisou esse assunto numa oportunidade, né, em outra oportunidade, no caso do AIN 329.950, cujo voto, vista, né, da conselheira Janaína Mesquita Lourenço, reconheceu que a iluminação pública de ruas e logradouros públicos só é possível por meio de luminárias, lâmpadas, reatores, relés e cabos de transmissão de energia elétrica, cujos materiais são imprescindíveis na atividade da recorrente de iluminação de energia elétrica, ou seja, não há aqui discussão a respeito da tributação ou não da atividade pelo ICMS. Isso é premissa básica e, como eu disse, né, geralmente a fiscalização se equivoca nessa análise, entendendo que somente a COSIP remunera esse serviço, e não é o caso. A empresa recebe uma tarifa, né, uma remuneração específica, que é a tarifa B4B, cuja tarifa está sujeita à incidência do ICMS, portanto, há uma saída, né, da energia no momento em que a empresa recebe essa remuneração, a tributação do ICMS na saída, razão pela qual,
seria, sim, imputado aqui, aplicável à regra da não cumulatividade prevista no artigo 20 da Lei Candir. Além disso, né, nessa ocasião, nesse AIM que eu citei, o 3.129.950, também foi reconhecida a possibilidade de creditamento dos veículos, que também estão aqui discutidos nesses autos, por serem materiais essenciais e necessários à atividade de distribuição de energia elétrica, na mesma linha já adotada aqui, já discutida na outra sustentação oral, na semana passada, de que as atividades de manutenção e ampliação da rede elétrica são necessárias e essenciais à execução do serviço de distribuição de energia elétrica, sob pena, inclusive, da companhia sequer poder se creditar de bens, né? No caso, se for considerar que as atividades conexas ao serviço de distribuição, que na verdade sequer são conexas, mas são inclusive base, né, do serviço de distribuição de energia elétrica. Se for considerar que essas atividades não estão relacionadas à distribuição da atividade fim da companhia, sequer poderia a companhia se creditar de bens do ICMS, de bens adquiridos para a sua atividade fim, porque a sua atividade fim é a distribuição de energia elétrica, e não há nenhum outro material que a companhia possa se creditar, a não ser esses bens empregados na proteção da rede, ampliação, manutenção, iluminação pública, que são justamente os bens glosados pela fiscalização. Por fim, né, para não me alongar muito, já, como eu disse, considerando o rico debate que a gente teve na semana passada, caso, né, não seja aplicado, não seja provido o recurso ordinário, gostaria de reforçar apenas a necessidade de aplicação da súmula 10 do TIT ao presente caso, da nova redação, né? Sendo esses os pontos, fico à disposição para eventuais esclarecimentos e agradeço o tempo aqui dedicado e a atenção. Obrigado, doutora Júlia. Como sempre, uma sustentação bastante objetiva, bastante direta, nos pontos relevantes, né, do processo. Eu gostaria de fazer algumas perguntas. Na verdade, algumas já foram sanadas, outras se mantêm. A primeira delas, começando do final, a senhora coloca a questão da súmula 10 aí. Eu até pediria para a senhora que apresentasse uma petição, porque não há esse pedido no ordinário, né? Então, para que a gente não tenha que questionar a representação, para ela fazer. Então, a senhora atravesse uma petição fazendo esse pedido aí, né, com relação à súmula 10, que realmente não está presente lá no ordinário. Bom, eu tenho a primeira questão com relação às provas, né, que esse processo ele tem. Não há. Eu confirmo, eu já olhei todo o processo, mas não há nada que eu chamaria de laudo técnico, né? Há, sim, um extenso material, né? As especificações técnicas internas, né? As especificações de compra, né? Dos fornecedores, especificação de fornecimento, né? Para todos aqueles materiais que estão sendo glosados, tem lá um rico material, e alguns, né, bastante elucidativos, outros nem tanto, né, com relação aos veículos, né, tanto, eu esqueci de colocar aqui, né, com relação ao objeto do recurso de ofício. Então, alguns materiais, a primeira instância reconheceu, né, que daria o direito a crédito. Entre esses materiais estão os veículos, né, e sim, lá nas especificações de veículo, lá fala onde eles são empregados e tal, mas praticamente todos os outros não falam onde são empregados, né? Tem uma tremenda especificação que a maior parte da cliente a gente nem entende, né, do que se trata, né? Mas especificamente não fala, o que não é o grande problema, porque o próprio fiscal, ele já, quando da autuação, quando preparou os anexos, ele já separou lá nessas utilizações, né? Então, utilização para iluminação pública, que na verdade acho que é só um ou dois materiais, utilizações para manutenção da rede, tem lá ele seleciona os materiais por essas atividades, né? Que não foram contestadas pelo contribuinte, então me parece que aquelas atividades são realmente as atividades em que estão
são empregados aqueles materiais. Mas a minha pergunta é essa: não há um documento além daquelas especificações técnicas, né, nos autos? Porque no processo da semana passada parece que tinha um laudo técnico mesmo, mais específico, né, falando do uso, né, mas nesse processo nós não temos isso, né, doutora Júlia? É porque geralmente, aqui até no caso do processo administrativo, a gente fica com um pouco de limitação sobre essa questão da comprovação, né? Como são vários bens glosados, geralmente, de fato, né, como o senhor comentou, a gente costuma relacionar todos esses bens que foram glosados e apresentar essas especificações técnicas e a apresentação como eles são empregados e utilizados na atividade da companhia. Aqui, resgatando, né, agora que o senhor comentou, eu estou resgatando aqui os documentos que foram juntados, de fato, alguns a gente apresenta essa questão da especificação técnica, mas pode ter acontecido de alguns itens não terem sido apresentados essa especificação técnica. Já aconteceu em outros AIMs de ser baixado os autos em diligência para que o fiscal descrevesse melhor qual a razão pela qual, né, as razões pela qual ele entendeu por glosar esses créditos, considerando ali que não foi, no caso, elaborado o trabalho fiscal no sentido de afastar todas essas, a utilização desses bens na atividade da companhia. Porém, quando esses autos são recebidos, né, na companhia, é feita uma análise criteriosa de todos os itens que são glosados, e, de fato, né, até demonstrando aí a boa-fé da companhia, para aqueles bens em que, de fato, não há nenhum tipo de fundamentação para utilização no processo produtivo, né, porque, no caso, para acreditamento de utilização desses bens no processo produtivo, a companhia efetua o pagamento e não discute, né, a glosa fiscal em relação a esses pontos. Porém, os que são, de fato, a companhia detém aí algum elemento para que seja mantida o creditamento, a gente apresenta a defesa, e se houve aqui a falta de apresentação para algum item específico, quando muito, né, caso o senhor entenda, a gente pode baixar os autos em diligência, se for o caso, para resgatar esses documentos e juntá-los agora ao processo, para esclarecer esses pontos. Acho que não seria, que na verdade eu até pensei numa solução parecida com essa, mas depois eu vi que não é necessário, porque a grande questão, diferentemente do que a Princesa fez, que analisou equipamento por equipamento, a minha grande questão era a utilização, a atividade, né? Ou seja, a atividade onde esse equipamento está sendo utilizado, ela confere ou não direito de crédito, né? Então, por exemplo, tem uma atividade chamada iluminação pública. Então, a discussão que se passa, pouco importa se eu estou falando do bulbo da lâmpada, se eu estou falando da braçadeira lá, né? Ou seja, o entendimento é o mesmo, né? Então, a mesma Sim, no caso, braçadeira... perdão te interromper. Pois não. Até dentro da minha questão da sustentação oral, né? No caso da iluminação pública, o argumento utilizado pelo fiscal é de que essa atividade não é tributada pelo ICMS. Então, é uma questão essencialmente jurídica, né? A gente esclarece que, inclusive, demonstra no recurso ordinário, na impugnação, que, no caso, é aplicada a tarifa B4B, para afastar mesmo essa questão da fundamentação, né? Da única fundamentação que foi adotada pelo fiscal no caso dos bens de iluminação pública, né? Por isso que, no caso, não sequer seria necessário aí a juntada dessas especificações técnicas para esses bens em específico. Não, exatamente. Por isso que eu entendi que não se faria necessário essa diligência, porque o fiscal já aglutinou esses bens por atividade. Então, o que eu tenho que analisar se aquela atividade, de alguma maneira, faz ou não jus ao crédito, né? Então, porque às vezes é diferente, às vezes você tem lá um grupo, né, uma relação de equipamentos, e aí, até porque na própria fiscalização, a autuada foi muito deficiente, né? O fiscal foi muito específico no que ele queria para analisar, né? Que ele fala, olha,
para cada material, me diga se esse material é empregado diretamente, se ele tem contato direto com a energia elétrica. Então, havia lá uma planilha lá de 4 itens que deveriam ser respondidos e não foram respondidos. Foi apresentado esse monte, e aí o fiscal mesmo foi lá e segundo seu entendimento, agrupou esses bens, e esse agrupamento não há discussão sobre esse agrupamento nos autos. Então, acho que basta aí a análise de cada dessas atividades. São 3 ou 4 atividades aí para analisá-las. Essa era a primeira questão. A outra questão com relação ao item 2 do AIM, que a senhora não... A senhora saberia me dizer quais são os equipamentos? Porque o item 2, senhores, a discussão é a seguinte, né? Então, que não haveria... Caíram... Não, acho que só a tela aqui Só a tela que não... alguns apareceram, outros entraram aqui na tela, então na imagem aqui. Muito bem, mas voltando. Com relação ao item 2, a discussão é que são lá 3 ou 4 materiais, são 3 notas fiscais, com 4 itens, 4 materiais, que o fisco entendeu que não teria DIFAL a ser pago, né? Então, portanto, não teria acreditamento sobre o DIFAL. Né? Então, essa é a discussão do item 2. E aí a discussão que se coloca lá, né, pelo menos no recurso ordinário, é que esses materiais, por que foi autuado? Porque esses materiais, ele tem lá um NCM que justificaria essa redução da base de cálculo ou redução da alíquota, né, de maneira que a alíquota interna fosse igual a essa de entrada, nessa interestadual de entrada aí. E aí o contribuinte vem e fala, não, olha, em que pese ser o NCM tal, não é o material descrito nas respectivas normas, né? É mais ou menos essa discussão. Em que pese o NCM ser o mesmo. Então, a senhora tem aí fácil, porque não ficou muito claro nos autos aí quais seriam esses materiais, que aconteceria isso, nem a norma, né, que poderia... A norma que iria justificar isso daí, né? Seja justificar a redução, né, ou a não redução da base de cálculo. E como era até pelo valor, né, R$1.000 e poucos, parece que foi dedicado pouca atenção a esse item. Na verdade, o recurso ordinário, ele se... Aliás, o próprio... O relatório circunstancial se limita lá mais ou menos um parágrafo a respeito disso, e o recurso ordinário a 2 parágrafos no máximo em relação a isso. Então ficou faltando realmente mais informações para análise. A senhora sabe, gostaria de me dizer aí a base, quais seriam esses materiais? Eu até peço desculpa aos senhores. Eu prefiro, porque eu posso acabar falando aqui algo errado e influenciar no resultado do julgamento de alguma forma. Se possível, caso o senhor entenda, eu gostaria, se for, né, igual estou falando, se for possível, baixar os autos em diligência para que a gente possa responder com mais detalhes em relação a esse seu questionamento. Porque agora, batendo o olho aqui, de fato, como o valor é bem diminuto aí, material para o auto de infração, eu não tenho os detalhes sobre essa informação, mas agora, se houver uma baixa de diligência, ao menos para a gente poder olhar isso com um pouco mais de detalhe e trazer todas as informações necessárias, eu entendo que a gente poderia servir melhor ao resultado do julgamento sobre esse ponto. Tá certo. Bom, essas eram as minhas questões. Agora eu abro para a Câmara, se algum juiz tem alguma pergunta para a doutora Júlia, representação fiscal, seja à vontade. Não há. Então, não havendo questionamentos, como eu havia dito antes do início da sessão, eu não trouxe o voto, né? Eu queria analisar essas questões, então vou apresentá-lo aí oportunamente, logo, certamente não na próxima semana, mas nas próximas semanas aí, porque
São recursos bastante longos, né? São muitas questões a serem discutidas nesse processo, né? Agradeço mais uma vez a doutora Júlia Vieira Gomes pela participação, pela sustentação oral, pela clareza e objetividade. E como esse era o único processo da pauta, eu encerro, então, a sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, sessão do dia 12 de abril de 2023. Doutora Júlia, Eu quero tirar uma dúvida, porque nunca aconteceu isso comigo, dos julgamentos que eu já participei. No caso, então, o senhor vai lançar o voto no sistema e hoje a gente não sai com o resultado do julgamento, é isso? Não, hoje não. Tá. Hoje o julgamento se iniciou, né? Tá. Se iniciou com a leitura do relatório, se inicia o julgamento. Mas Agora, terá uma nova sessão ou... sim. Será tá. apresentada uma nova sessão. Eventualmente, se houver mudança na composição da Câmara, se a senhora quiser renovar a sustentação oral, a gente até permite. Não, o processo volta para a pauta. Volta em pauta novamente. Tá, mas não significa adiamento, nem... Não. Tá bom. É só mesmo na apresentação do voto. Tá bom. Tudo bem. Obrigada. Então, agradecendo aí a participação de todos os senhores, eu dou por encerrado a sessão de julgamento e peço, então, aos áudios que interrompam a gravação